uma parábola, duas personagens, atitudes aqui na terra que te levam ao céu ou ao inferno. Hoje, se vir a morrer, quem vem buscar a minha ou a sua alma? Os anjos ou os demônios? Abra tua Bíblia comigo em Lucas capítulo 16, versículo 19 ao 31, onde diz assim: Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava saciar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Porém Abraão lhes disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Aqui nós vamos ver até então esta parábola. Duas personagens, rico e o mendigo chamado Lázaro. Atitudes aqui na terra que vão conduzir ao céu ou ao inferno. Quando o rico e o Lázaro morrem, Lázaro ele vem até então ser resgatado pelos anjos. O rico morreu e abriu os olhos e apareceu claramente no inferno. Então, hoje eu venho até então refletir juntos através desta parábola. Aqui nós vemos rico e Lázaro, ou até então mendigo. Aqui vai nos revelar a vida após a morte. Aqui vai nos revelar duas personagens. Uma rica, aonde até então com bens materiais. Aqui fala que ele era vestido de púrpura e linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Aqui eu não venho falar para você que o rico não pode ir para o céu, que o rico não vai para o céu. Não, estou falando da personagem que aqui nesta parábola fala, aonde esta pessoa vivia regaladamente, esplendidamente e não se preocupava com o próximo, não tinha amor ao próximo. O dinheiro dele era para ele, era o seu bem, era o que mantinha ele todos os dias regaladamente. Aqui vai falar de Lázaro, o mendigo, que estava no seu portão só por esperar migalhas da sua mesa. Nós vemos aqui também algo interessante.
atitudes terrenas vão nos conduzir para o céu ou ao inferno? O que nós fizemos hoje com as nossas atitudes vão nos conduzir ao céu ou ao inferno? O rico aqui vivia regaladamente, próspero. Lázaro, o mendigo, estava no seu portão, enfermo, e os cachorros vinham lamber as suas úlceras. Aqui a Bíblia não fala que o rico é cristão ou o mendigo Lázaro é cristão. Aqui vai falar sobre atitudes. Não estou falando também que todo mendigo, que toda pessoa que não tem condições vai para o céu. Não. Estou falando sobre reflexão. Aonde Lázaro, o mendigo, jazia no portão do rico, precisando de migalhas que caíam da sua mesa. Estava enfermo, estava doente, e os cães lamberam as suas chagas, as suas feridas. Aqui nós vemos que o rico, ele pensava só em si, os seus bens materiais, a sua vida esplêndida era só para ele. Ele passava pelo seu portão, viu o mendigo Lázaro no seu portão e não tinha compaixão, não tinha amor ao próximo. Aqui vai falar também que essas atitudes conduziram essas duas personagens, uma para o céu e a outra para o inferno. Aqui nos traz a refletir o nosso posicionamento, as nossas atitudes e também que há lugar, sim, após a morte. Aqui também nós vemos que quando Lázaro vem a morrer, os anjos vêm resgatar a sua alma. O rico, até então, quando morre, ele acorda, ele desperta no Sheol, no inferno. Então aqui vai falar sobre duas personagens, atitudes terrenas, anjos que vieram buscar a alma de Lázaro, o mendigo, e o rico que acordou após a morte no inferno. Então aqui nós vamos ver que quando o rico aparece, aqui vai falar, no inferno, ergueu os olhos e estando em tormentos e viu ao longe Abraão e Lázaro. Então aqui nós vemos que o rico acordou no inferno, num lugar de tormento, num lugar que até então desesperador, no lugar onde podia ver Abraão e Lázaro, que significa o céu. Então nós vamos ver também que aqui começa um diálogo entre o rico e Abraão. O rico fala: Pai Abraão, se possível, peça para Lázaro molhar a ponta do seu dedo na água e refrescar a minha língua. Que ele molhe o seu dedo na água e a ponta do seu dedo coloque na minha língua. Mas aqui, então, Abraão fala para ele que não teria como, porque até então o rico, ele teve a sua mordomia, as suas atitudes terrenas, aonde conduziram ele para aquele lugar. As suas atitudes, o seu posicionamento perante a sua riqueza, perante a sua vida diária esplêndida, levou ele àquele lugar, aonde ali ele não tinha regalia, aonde ali ele estava atormentado, aonde ali ele estava sofrendo sem ter uma gota de água para refrescar a sua língua. Ele fala: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou aqui atormentado nesta chama. Até então, o rico atormentado naquele lugar, sem ter água, cercado pelo calor, pela chama, vendo Abraão e Lázaro no lugar abençoado. Até então, nós vemos
que segue o diálogo entre o rico e Lázaro, aonde Abraão fala para o rico: ei filho, lembra quando tu recebestes os teus bens, a tua vida próspera na terra, e Lázaro na frente do teu portão precisando de ajuda, os cachorros lambendo as suas feridas, ele enfermo e você nem aí para alcançar nada para Lázaro. Agora Lázaro ele está no céu, agora Lázaro ele está aproveitando a prosperidade dele num lugar abençoado, num lugar de paz, num lugar tranquilo. A diferença terrena e a diferença após a morte. O rico usufruiu de tudo na terra. Lázaro era mendigo e sofreu, enfermo, precisando de ajuda na terra, sofreu. Os cães lamberam suas feridas. E quando chega no céu, ele tem a sua regalia. E aí, o rico reflete: tive a regalia na terra. E agora eu preciso de algo que eu tinha na terra e não tenho. E Lázaro tem. Ele tem a paz, ele tem a tranquilidade, ele não tem sede, ele está tranquilo. E eu aqui nesse tormento em chamas, precisando só de uma gotinha de água para refrescar a minha língua. E aqui então, o rico começa a pensar no próximo, mas aí ainda ele está no inferno, ele está naquele lugar atormentado, mas ele lembra só dos deles, só do deles. Porque ele fala assim: ei, pai Abraão, eu rogo ao pai Abraão que mande alguém na casa de meu pai, onde tem meus irmãos, que eles se arrependam, que eles não venham para este lugar. E Abraão fala: ei, lá tem Moisés. Lá tem Moisés e os profetas, que os teus irmãos ouçam o que eles falam. Mas ele fala: não, pai Abraão, manda alguém dos mortos falar com ele. E aí Abraão fala: se eles não ouvem Moisés e os profetas, por que vão ouvir alguém dos mortos? Então nós vemos que as nossas atitudes terrenas vão nos conduzir para o céu ou inferno. Até então o nosso posicionamento vai nos conduzir após a morte ao céu ou inferno. Se eu vir a morrer hoje, será que os anjos vão vir buscar a minha alma? Olha que é só uma parábola, mas se está na Bíblia, é para nós refletirmos, é para nós prestar atenção e nós começar realmente a acreditar. Céu ou inferno? Atitudes na terra nos conduzem para o céu ou inferno? Se morrermos hoje, quem vem buscar a nossa alma? Os anjos ou os demônios? Se morrermos hoje, abrir os nossos olhos, vão estar aonde? No inferno ou no céu? É dura essa palavra, mas é verdadeira. É um choque de realidade, aonde o rico e Lázaro não diz nenhum, aqui na Bíblia, nesta parábola não fala nenhum dos dois se são cristão ou não. Um é ímpio, o outro é justo, não. Fala até então de posicionamento, de atitudes terrenas que conduzem para o céu ou para o inferno. E que um morreu e os anjos veio buscar. O outro morreu e acordou num lugar de tormento com chamas, precisando de uma gota de água. Essa parábola, ela nos faz refletir sobre as nossas atitudes aqui na terra. A riqueza sem Deus leva à ruína. Nós vemos que Deus honra os que permanecem fiel. Nós vemos também que a eternidade confirma as escolhas aqui na terra. Sim, a eternidade confirma o teu posicionamento aqui na terra. A palavra de Deus é suficiente. É ela que nos alerta, é ela que nos conduz, é ela que nos corrige, é ela que nos confronta, é ela que nos mostra a verdade, o céu ou o inferno. Aceitar Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da minha vida me conduz à salvação da minha alma.
Então, hoje, pare para refletir, através desta parábola, duas personagens, duas atitudes. Rico, não estou falando que os ricos não vão herdar o reino dos céus, não. Estou falando da personagem aqui. Rico, aonde a sua riqueza, ele viveu esplendidamente na terra, não tendo amor ao próximo, vendo um mendigo Lázaro no seu portão mendigando migalhas de pão, e virava o rosto. Os cachorros lambendo as chagas, as feridas do mendigo Lázaro. Aqui fala da morte dos dois. Um acordou e se deparou com o inferno, a verdade. O outro veio morrer e os anjos vieram resgatar a sua alma. Um, ele reflete no inferno, precisando de uma gota de água na sua boca, porque estava em chamas naquele tormento. E lembrando aqui da terra, onde tinha seus parentes, seus irmãos, Lázaro não abriu a boca. Lázaro não falou nada. Lázaro só estava aproveitando a sua prosperidade, a sua vida após a morte. O que ele foi tormento aqui na terra como um mendigo, sofrendo os seus, até então, enfermidades, no outro lado ele estava em paz, estava tranquilo, estava num posicionamento, num lugar abençoado, não precisava se justificar. E então o rico, ele ainda lembra só dos dele. Pai Abraão, manda alguém lá falar com meus irmãos, porque eu sei como eles são. Eu sei que as mesmas atitudes que eu tinha na terra eles têm também, que eles não venham para este lugar de tormento, que é verdade, que existe sim o inferno e existe sim o céu. Hoje, através desta parábola, quais atitudes nós estamos tomando na terra? E as nossas atitudes estão nos conduzindo para o céu ou para o inferno? Quem salva é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Mas as nossas atitudes estão nos conduzindo para que lugar? Reflita. Hoje você está como? Como rico, sem ter amor ao próximo? Ou como Lázaro, achando que é pobre e vai até então para o céu? Não. A pobreza não conduz ninguém ao céu. Jesus salva a sua alma. E as nossas atitudes só confirmam para onde nós vamos ir através da salvação de Jesus Cristo. Então, a parábola do rico e Lázaro só refletem que há céu e inferno, posicionamento, atitudes terrenas que nos conduzem à eternidade. Mais uma vez, esta parábola vai refletir: a riqueza sem Deus é ruína. Deus honra os que permanecem fiéis na sua palavra. A eternidade confirma as escolhas aqui na terra. A palavra de Deus é suficiente para nos libertar dos nossos pecados, para nos salvar, para nos curar, para nos restaurar, para nos tornarmos pessoas melhores. Somos pecadores, somos ruins, estamos nos tornando pessoas boas através da palavra de Deus. Então, esta palavra vem nos impactar. Quem nós somos hoje aqui na terra? As nossas atitudes nos conduzem para onde? Se viermos a morrer hoje, quem vem buscar a nossa alma? Os anjos, os demônios, ou quando nos acordar no outro lado, céu ou inferno? Que o Espírito Santo conduza eu e você a ter essa reflexão e mudar as nossas atitudes, aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da nossa vida para ter salvação da nossa alma e nós possamos aprender com a palavra de Deus a ser pessoas melhores e a nos conduzir nessa terra da forma que vai nos direcionar à eternidade, no céu ou no inferno. Reflita em Lucas capítulo 16, versículo 19 e 31. 19 ao 31. A parábola Rico e Lázaro. Deus os abençoe e a paz seja convosco.